E aí, gente, tudo bom? 7h30 em ponto. Estamos aqui conectados para mais uma live. Vou esperar todo mundo entrar. 7h30, quinta-feira. Espero que todo mundo tenha tido um bom dia, um dia produtivo de trabalho. Hoje o nosso tema vai ser sobre medo do desemprego. Vocês vão ver que tem um pouquinho a ver com o que a gente falou no começo da semana, na terça-feira. A gente falou um pouquinho sobre só se sentir valorizado quando faz hora extra. Aí a gente falou um pouquinho sobre por que isso acontece, por que no mundo do trabalho as horas são tão valorizadas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa do medo do desemprego. Hoje eu fiz um post pra vocês que falava assim, enquanto você estiver vendendo hora, enquanto você estiver vendendo tempo, que é algo que todo mundo tem, realmente você vai ter medo do desemprego. O que você precisa fazer é sair da comoditização dos colaboradores e não vender tempo, e sim vender valor. O seu valor, que por meio do branding pessoal você com certeza consegue descobrir qual é o seu valor. Tá bom? Eu vou começar a dar o conteúdo, hoje tem bastante coisa pra gente falar, então fiquem por aí que a gente vai conseguir falar bastante coisa legal, tá bom? Então, eu queria começar a falar desse conteúdo do medo do desemprego citando um artigo da Harvard Business Review que saiu no ano passado. Para quem me acompanha nos stories, talvez vocês até tenham visto que quando eu compartilhei, porque eu critiquei o artigo da Business Review que falava, o título era 5 maneiras de mostrar seu valor de forma remota. Então, o que ele estava falando é que o trabalho remoto é um trabalho complexo, né? É um trabalho que a gente está se acostumando, nem todo mundo estava acostumado ainda com o trabalho remoto, e a gente deveria mudar o nosso comportamento para mostrar o nosso valor dessa forma. Caso contrário, a gente poderia perder os nossos empregos. Esse artigo, ele me incomodou bastante, inclusive depois eu fui dar uma olhada no Instagram da Harvard Business Review, porque quando eles citaram tudo isso, muita gente se sentiu ofendida no sentido de... Mas, cara, assim, eu não acho que, dado tudo que tá acontecendo, a pandemia que tá acontecendo... eu preciso ficar ainda com esse peso na consciência de que eu corro risco de perder o meu emprego porque eu não estou no escritório, porque eu não estou tendo as conversas de cafezinho, de corredor, e aí eu não vou ser notado, e aí pode ser que eu seja cortado simplesmente porque eu não estou sendo visto. E as dicas do artigo falavam assim, nas reuniões se mantenha positivo, né? Por mais que as coisas não estejam fáceis, não seja aquela pessoa baixo astral nas reuniões, que seja o braço direito do seu chefe, resolva mais problemas para o seu chefe do que você faria se você tivesse no escritório. Então eles traziam esse tom de que o seu trabalho em si, que você faz ali todo dia arduamente, se você estiver em casa ou se você estiver no escritório, não são suficientes para garantir a sua estabilidade no emprego. E como você, como colaborador, só tem o emprego, você deveria temer perdê-lo. E eu acho que essa é uma lógica muito antiga. É uma lógica muito antiquada, que não leva em consideração o fato de que o empregado precisa se sentir pertencente dentro da organização, ele precisa sentir que ele agrega valor, que ele é útil, que ele precisa desenvolver habilidades de comunicação muito além das comunicações do cafezinho, que são aqueles papos que você, não, ele é um cara legal. Não, cara, você precisa desenvolver comunicação para se colocar, para se portar, para as pessoas entenderem quem você é no mundo. Então, depois eu posso até mandar o link para quem se interessar ou colocar o link na descrição da live que vai ficar gravada, porque é uma questão de assim, não cabe mais esse tipo de matéria que deixa o funcionário com medo de perder o emprego. Mas elas existem, essa lógica ela é mais comum do que a gente imagina. E o nosso trabalho aqui é realmente abrir os olhos, descortinar essas verdades universais que circulam por aí, pra gente ter uma vida mais equilibrada no trabalho.
tá bom? Então agora eu quero passar por 3 principais causas que fazem a gente ter medo de perder o emprego. Vocês vão perceber que essas 3 causas, elas têm origens bastante profundas. Eu não necessariamente trato de forma profunda de todos esses temas que eu vou falar, desses 3 temas que eu vou falar, mas tem muito conteúdo bacana na internet e eu acho que aos poucos a gente pode ir compartilhando algumas coisas que vocês se interessarem mais, porque são coisas que eu aprendi, que eu li, que eu aplico na minha vida, não necessariamente eu ensino no método, mas que eu acho que a gente pode ir trocando para conseguir melhorar e, enfim, atingir a vida de todo mundo de forma positiva, tá bom? Então vamos lá. A primeira causa que faz a gente ter medo do desemprego é a escassez de dinheiro. Tá? A gente na vida, principalmente a gente que é CLT ou que é concursado, a gente escolhe essas carreiras por conta da estabilidade que ela oferece em termos de salário. Você recebe salário todo mês, cai ali bonitinho pra você, e daí você fica acostumado com aquilo é importante pra você. Essa estabilidade do dinheiro que cai todo mês é importante pra você. Quem é autônomo ou quem trabalha terceirizado, por exemplo, em algum lugar, sabe que muitas vezes essa estabilidade ela não é tão garantida. E daí as pessoas elas aprendem a lidar com essa possibilidade da escassez de uma forma um pouco mais viável. Elas precisam lidar com isso porque a possibilidade da escassez é real sempre. Mas a gente que tá na CLT ou a gente que é concursado, a gente escolhe essas carreiras justamente porque a gente não quer passar pela escassez. Mas qual que é o ponto? Esse medo que a gente tem de não conseguir manter o nosso estilo de vida, esse medo que a gente tem de não conseguir botar comida na mesa, de não conseguir manter os nossos filhos nas escolas que a gente gostaria, de não conseguir comprar as brusinhas que a gente quer comprar todo mês, etc. Tudo isso é gerenciável quando você sabe o salário que você ganha por mês. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, porque o nosso relacionamento com dinheiro é deturpado. Todo mundo sabe, acho que os grandes gurus das finanças pessoais que surgem por aí, tipo Natália Arcuri, tipo Thiago Nigro, que eu sigo, que eu gosto do que eles pregam, eles falam muito isso. A gente não tem educação financeira no Brasil. Ninguém, nem nas classes altas, nem nas classes baixas. Eu acho que as escolas, até as escolas mais importantes de São Paulo, das grandes metrópoles, há poucos anos atrás não tinham aulas de educação financeira, nem nada disso. Então, a relação com o dinheiro que a gente aprende é a relação que os nossos pais têm com o dinheiro. E os nossos pais, eles viveram em tempos de inflação muito alta, de instabilidade muito alta. Então, a gente sabe que a cultura do financiamento, a cultura do bem, a cultura do apartamento próprio, né, daqueles bens próprios, era uma cultura muito enraizada no passado. E hoje não é mais assim. Só que o que acontece? A gente continua repetindo esses padrões. E aí, a gente acaba, por exemplo, eu ganho 10 mil reais por mês. Eu acabo vivendo uma vida, tendo compromissos que dependem desses 10 mil reais por mês. E isso me faz ter um medo gigante de perder o emprego, porque eu tenho muitos compromissos que dependem desse salário que eu recebo. Então eu jamais vou colocar o meu emprego em risco por uma postura minha, eu jamais vou querer ficar desempregado, eu jamais vou querer me colocar em risco de estar desempregado, porque os meus compromissos são muitos e são de longuíssimo prazo. Mas isso não faz muito mais sentido. Ou, inclusive, a gente precisa começar a pensar: tudo bem, eu tenho esse montante de ganho. Eu posso fazer compromissos de longo prazo? Posso. Mas eu preciso necessariamente comprometer 100% dessa renda? Não, o que muitas pessoas falam é: viva um degrau abaixo. Se você ganha 10,
Garanta que você consegue viver com 7, estabeleça seus compromissos, né, suas dívidas com 70%, para que os outros 30% você consiga guardar, você consiga investir, para que numa emergência, ou numa situação de desemprego, ou numa situação de doença, você saiba exatamente quanto tempo você consegue viver sem aquele emprego, sem aquele salário caindo todo mês. E aí, gente, o que eu preciso dizer para vocês é que depois que eu consegui estabelecer esse colchão, eu tive eu tirei um piano das costas. Porque você fala, ok, eu não quero perder o emprego, eu não quero ficar desempregada, mas eu não sou concursada. E o fato de eu não ser concursada significa que eu posso sim ser demitida amanhã se acontece alguma coisa, uma pandemia cai na nossa cabeça. Enfim, a empresa em que eu trabalho tem negócios muito importantes que dependem, por exemplo, de água. Então, se acontece alguma coisa com a água do mundo, Deus o livre, mas pode acontecer, cara, a minha empresa tá em risco de falência. Se você trabalhasse numa Kodak, numa Blockbuster, há alguns anos atrás, todo mundo sabe o que aconteceu com essas empresas. As pessoas que estavam lá dentro muito provavelmente não esperavam o que ia acontecer e provavelmente muitas demissões em massa aconteceram. Então, assim, a gente que tá em regime CLT precisa ter pé no chão, a gente precisa ser realista de que por mais que pareça estável, o nosso emprego não é estável. E a vantagem que a gente tem de saber o quanto a gente recebe todo mês é que a gente pode adequar a nossa vida a esse salário que a gente recebe e a gente pode criar estratégias para não depender desse emprego, desse salário todo mês por um período de tempo. Então, que seja 6 meses, que seja 1 ano, você consegue viver a sua vida, você consegue ter um padrão de vida sustentado por esse dinheiro que você consegue guardar. E aí, uma outra coisa que eu queria colocar aqui pra vocês é que existe uma ideia que eu acho muito interessante, que eu tenho estudado, eu não tenho ainda a coragem de dizer que eu sou minimalista, mas eu gosto muito dessa ideia de minimalismo. Que, pra compartilhar com vocês, minimalismo não é ter um mínimo de coisas possíveis, é ter somente as coisas que são muito importantes pra você, somente as coisas que agregam muito valor pra você. Então, algumas coisas que eles falam se aquela sua estante com 300 livros é muito importante pra você, tenha a sua estante com 300 livros. Mas é muito difícil que a sua estante com 300 livros, o seu armário com 300 roupas, o seu armário com 300 sapatos, o seu armário com 300 panelas, é muito improvável que tudo isso seja muito importante pra você. E se for, talvez você tenha um problema de acúmulo de coisas, você precisa cuidar disso. Então, a ideia do minimalismo é um pouco essa. Será que ganhando 10 mil eu preciso fazer um financiamento de um apartamento que consome 30%, 50% do meu salário? Muito provavelmente eu não tenho uma família que precisa de um apartamento desse tamanho. Então talvez eu não precise de um apartamento de 200 metros quadrados para viver minha vida. Talvez eu possa ter um menor. Talvez eu não precise viver num bairro chique, do lado do emprego ou na zona mais cara da cidade. Talvez eu possa adequar um pouco mais a minha vida, adequar um pouco mais o meu estilo de vida ao que eu ganho para me permitir ter essa tranquilidade. E isso muito pouca gente faz e por isso tanta gente tá agarrado no emprego, tem um medo do emprego, de perder o emprego, que é assim, algo que atrapalha muito o desenvolvimento que você tem dentro da carreira, a sua coragem, a sua capacidade de colocar as suas ideias. Porque hoje, inclusive, o Alexandre Pelais, que é um estudioso que eu admiro muito, ele falou sobre políticas organizacionais, né? O quanto as empresas muitas vezes se fiam às políticas organizacionais e perdem flexibilidade, perdem capacidade de inovação por conta disso. E aí, eu coloquei lá no comentário do post dele que eu acho que às vezes essas políticas organizacionais também fazem uma pressão na gente como funcionário e a gente tem uma relação tão dura, tão de ele manda, eu obedeço, que a gente também, com esse medo de infringir uma política, com medo de infringir o ego de um chefe, ou com medo de, enfim, todas essas coisas que as organizações impõem pra gente, a gente se priva de mostrar o nosso valor por esse medo de perder o emprego que a gente tem.
tá bom? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é esse medo da escassez do dinheiro. E o segundo ponto, a segunda causa de a gente ter tanto medo do desemprego é a falta de autoconfiança, tá? Então, acho que uma vez que a gente faz esse colchão, uma vez que a gente resolve essas nossas relações com dinheiro na nossa própria vida, uma vez que a gente estabelece a nossa forma de viver condizente com o nosso salário e que permite que a gente tenha essa tranquilidade de que sem o emprego a gente ainda tem acesso a uma vida, ao nosso estilo de vida, a gente precisa desenvolver a autoconfiança de que a gente tem um valor para agregar naquela organização. E como que a gente faz isso? Primeiro passo é autoconhecimento. O primeiro passo é a gente olhar para a nossa história e entender o que da nossa história pode ser útil para aquela organização. Então, além de políticas, além de salários, além de produtos, as empresas elas têm valores, elas têm cultura, elas têm pessoas. E com essas coisas, com os valores da empresa, com a cultura da empresa, com as pessoas da empresa, a gente pode ter trocas muito valiosas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é, a gente muitas vezes se fia no fato de que a gente precisa agregar valor à cadeira em que a gente está sentado. Isso é uma verdade. Eu trabalho com marketing, eu entendo que eu tenho uma habilidade de planejamento estratégico de marcas e isso é importante para a minha vaga, para o meu escopo. Porém, eu também carrego valores comigo de generosidade, de compaixão, de gentileza, que eu posso agregar dentro daquela organização. E a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, que eu tô tranquila, que eu não tenho medo de perder aquele emprego, e que eu vejo alguma situação na qual esse valor não está sendo compartilhado ou na qual eu posso reforçar que esse valor existe, a gente tem que ter coragem de falar, a gente tem que ter coragem de se portar, porque isso pode ser muito importante dentro da organização. E aí eu vou citar um exemplo. O que aconteceu ontem? Ontem a gente estava tendo uma reunião com toda a diretoria da minha área, né? Eram mais ou menos umas 60 pessoas. E era uma conversa de começo de ano, uma conversa meio motivacional, assim, de gente, 2020 não foi fácil, 2021 a gente também ainda vai enfrentar algumas dificuldades, a gente ainda tem casos de Covid acontecendo, a vacina talvez não vá chegar tão cedo, então a gente vai precisar arrastar essa situação do home office por um pouco mais de tempo, etc, etc. E as coisas que não estão funcionando desse trabalho remoto, que para muitas pessoas está sobrecarregado de WhatsApp, está sobrecarregado de e-mails, está sobrecarregado de reuniões, a gente precisa começar a acertar, porque senão a gente vai ficar louco. E daí a gente estava falando um pouco sobre saúde mental e eu percebi que numa reunião de 60 pessoas, só os gestores estavam falando sobre a sua perspectiva. Então era o vice-presidente falando, uma gerente falando, uma diretora falando, e eu falei, cara, nenhum subordinado vai falar sobre a sua perspectiva nesse momento que também é tão difícil pra gente? E aí, devido à minha coragem, ao meu autoconhecimento, à noção dos meus valores, eu tive coragem de abrir o microfone e falar, gente, eu concordo com tudo isso que está sendo falado e eu acho que por mais que às vezes a liderança defina quais são as melhores práticas, se essas melhores práticas não são boas pra gente como indivíduos, a gente tem que ter a liberdade de falar. E aí, assim, eu acho que talvez se eu não tivesse esse desprendimento, né? Eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de ser mal interpretada, porque é um valor meu. Eu quero que as pessoas, que os colaboradores, as pessoas de baixo escalão tenham capacidade, tenham voz. Então é muito importante para mim passar essa mensagem. Mas se eu tivesse medo de perder o emprego, talvez eu jamais me exporia dessa forma. Porque é um tipo de disposição que talvez um gestor pudesse não gostar de ouvir. Mas se ele não gosta de ouvir, não tá condizente com os meus valores, não tá condizente com o que eu acho que precisa ser falado. Então, essa comunicação ela precisa ser clara e cada vez mais subordinados precisam ter essa capacidade de realmente se colocar a partir
da sua perspectiva individual. Isso agrega muito valor para a indústria, isso agrega muito valor para a cultura organizacional, para os valores organizacionais, demonstra de fato o quanto você está conectado com aquilo que é importante para aquela empresa. Então, a gente se desprender do medo do desemprego faz com que a gente adquira essa capacidade de agregar valor nesse nível. Não só no nível do nosso trabalho. No nível do nosso trabalho também é importante. Mas nesse nível social, em que você consegue influenciar as pessoas, você consegue se tornar uma referência de coragem, de autoconhecimento, de autoconfiança, também é muito importante. Eu acredito que a gente não pode perder essas oportunidades. Mas para isso, de fato, a gente precisa estar muito desprendido dessa ideia de que o emprego é nossa única opção, de que a gente precisa ter medo de falar as coisas, de que a gente precisa ter medo de ser demitido, tá? E aí, eu acho que, por último, uma terceira causa que eu queria colocar aqui, e que é realmente uma provocação, tá? Porque muitas vezes a gente quer colher bons frutos, a gente quer uma relação mais equilibrada com a empresa, a gente quer conseguir crescer, atingir objetivos dentro da organização, mas a gente não olha para si mesmo com crítica, a gente não olha para si mesmo com um olhar de será que eu tô dando tudo que eu posso? Será que eu tô agindo da melhor forma? E às vezes a gente tem medo do desemprego porque no fundo, a gente sabe que a gente tá na inércia. A gente sabe que a gente tá na preguiça. E que quem tá na inércia, quem tá na preguiça, realmente não tem valor pra agregar. Só tá fazendo a troca de hora por salário. A pessoa só tá ali cumprindo o que ela foi pedida pra fazer, ela só tá ali batendo ponto, ela só tá ali falando com quem precisa falar, ela não tá estendendo a mão pra ninguém, pra fazer nada pra ninguém, ela não tá buscando dar o melhor, se desenvolver projetos que sejam mais interessantes, projetos que sejam inovadores, ela não tá sendo criativa, a pessoa de fato não tá indo além. E aí, o que eu quero falar pra você é, se você tiver na inércia, ou se você tiver com preguiça de agregar valor, se você tiver com preguiça de fazer o que precisa ser feito por um bom funcionário, por um bom colaborador dentro da organização, aí você realmente precisa ter medo de perder o emprego. Porque cada vez menos as organizações vão ter espaço para quem não tem esse ímpeto para ação. Para quem não tem essa vontade de fazer acontecer, para quem não tem essa vontade de fato colaborar. Quem tiver só vendendo hora, realmente não vai ter mais espaço, tá bom? Então, é muito importante a gente olhar para nossa própria performance, e aí a dica que eu te dou é realmente essa. Se você tem uma lista de metas, você cumpriu a sua lista de metas direitinho? Se você não cumpriu sua lista de metas direitinho, sim, você não está atendendo as expectativas da organização, você precisa ter medo de perder seu emprego. Se você cumpriu, mas você sente que seu pensamento está ali, você sente que você deixou sua marca ali de alguma forma, você sente que as pessoas vão olhar para aquele trabalho que você fez e vão falar, nossa, ela brilhou, se não fosse ela, não teria saído desse jeito. Quando ela teve aquele pensamento, quando ela teve aquele insight, ou quando ela fez aquela reunião, aquela apresentação, se não tiver essas comprovações, esses resquícios de que você passou por ali, muito provavelmente você está entregando na média, você está entregando algo medíocre dentro do seu trabalho. E é daqui que a gente precisa sair. Porque se a gente não sai daqui, a gente não tem autoconfiança. Se a gente não sai daqui, a gente não sabe qual valor a gente agrega. Se a gente não sai daqui, a gente é commodity. Você tá nas mesmas condições ou piores de entregar o que você precisa entregar do que qualquer pessoa no mercado de trabalho. Qualquer pessoa que esteja querendo ocupar o seu lugar dentro dessa organização. Então, nem tudo é culpa do sistema, nem tudo é culpa do seu chefe.
Muitas vezes a gente precisa olhar pra gente e entender se esse medo de perder o emprego, essa coisa agarrada que a gente tem no emprego, de ai meu Deus, é a única coisa que eu tenho na minha vida, é o sustento da minha casa, etc, etc, vem dessa nossa inércia realmente, vem dessa nossa preguiça, vem dessa nossa mediocridade, tá? A gente precisa garantir que a gente tem coragem o suficiente também de olhar pra gente mesmo como indivíduos e trabalhar para descobrir qual é a nossa grande fortaleza, o que a gente pode fazer. Isso dá trabalho. Fazer o processo de branding pessoal, fazer o processo de desenvolvimento de carreira, se tornar um funcionário exemplar, se tornar um subordinado que agrega valor, que não tá ali passivo, tá ativo, tá protagonizando a própria carreira, dá trabalho. Não dá para ter preguiça. O mercado não vai mais ter espaço para esse tipo de profissional. Então, observa se o seu medo de perder o emprego não está ligado a uma dessas 3 causas. Todas as 3 dá para resolver, tá? Essa que eu falei aqui da inércia e da preguiça, o que a gente precisa fazer é um processo profundo de mergulho na gente mesmo para realmente compreender por que eu tenho essa preguiça, por que eu tô na inércia. Será que é porque isso aqui não me brilha os olhos? Aí a gente tem que fazer aquela reflexão da profissão que eu falei na primeira live. Por que eu tô nessa profissão? Baixa o Canva da satisfação de carreira. Tem um monte de pergunta lá que pode liderar você para entender o porquê desse sentimento de desânimo, de falta de vontade, tá? Se a questão for o dinheiro, se organiza financeiramente, vai atrás de informação. Informação nessa internet é o que não falta. Tem planilha, vai atrás de mentoria financeira, vai atrás de conversar com gente que entende para te ajudar a organizar a sua vida, para você ficar tranquilo com relação a dinheiro. Dinheiro é para ter abundância. A gente não é feito para escassez. A gente é feito para abundância. A gente que trabalha na CLT, a gente ainda tem a vantagem de que todo mês cai bonitinho, a gente pode programar a abundância na nossa vida. É um pouco isso que a gente precisa fazer. E se você tá ok com dinheiro, você tem vontade, o que você faz te brilha aos olhos, então desenvolva um processo de autoconhecimento para você desenvolver autoconfiança, coragem, clareza de como você pode se portar nessa organização para que você se sinta um prestador de serviço que agrega valor e não um trocador de tempo por dinheiro. Tá bom? Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, a gente tem 3 minutos, quero respeitar o tempo de todo mundo. Eu vou ver se tem algumas coisinhas aqui pra gente falar. Essa conversa sobre dinheiro é muito importante, sim, ela é muito importante. Eu acho que tem muita gente levantando essa bandeira na internet e ela é uma bandeira super, super relevante, porque a nossa relação com o dinheiro é muito complexa. Dinheiro é algo muito importante na sociedade, mas a gente precisa entender que o dinheiro trabalha pra gente. A gente não é escravo do dinheiro, a gente não precisa ficar sacrificando a nossa vida, as nossas vontades por dinheiro. O dinheiro é nosso servente, a gente precisa utilizar ele pra nossa felicidade, pra nossa tranquilidade, e é um pouco isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Sim, fundo de reserva, meu sonho de consumo, você chega lá. Vai dar tudo certo. Mandou muito bem pelo seu posicionamento. B, autoconhecimento vale muito. Sim. E foi uma coisa que eu falei. E assim, gente, eu não vou dizer que eu não falo 100% sussa. Eu sei que é ousado. Mas é tão conectado com a minha verdade. Quando eu começo a ver que não tem colaborador falando, só tem gestor falando, isso me incomoda. Eu falo, gente, a gente também precisa mostrar que às vezes o que a liderança decide não faz sentido pra gente. Na conversa era sobre o WhatsApp. As pessoas estavam falando, talvez ter um grupo em que a gente consiga trocar algumas mensagens, mas não muitos grupos, ter cuidado com o horário, tal. E assim, o WhatsApp no trabalho durante o dia pra mim não funciona tão bem. Porque eu me distraio, eu prefiro que as pessoas usem a ferramenta oficial da empresa pra falar comigo. Então eu levantei a mão e falei, cara, eu acho que às vezes pra liderança funciona, mas pro indivíduo não funciona, e ele precisa ter liberdade de falar. Talvez pudesse não ter pegado tão bem, mas é tão verdadeiro pra mim, tá tão conectado com o valor meu, de que eu acho que a gente tem que ter esse direito
de levantar as nossas percepções individuais, que eu falei, se eu não falar, eu vou estar mentindo pra mim mesma, eu não vou estar sendo honesta comigo mesma. Então eu prefiro falar. E doa quem doer é o que eu acho que precisa ser feito. Mas imagina se todo mundo fizesse isso. Como seria melhor? Como a gente poderia ter muito mais conquistas? Eu acho que a gente precisa cada vez mais desse sentimento. Se sentir seguro e à vontade para poder colocar ponto de vista é muito importante. Sim, é muito importante. Ai, gente, apertei um negócio aqui, peraí. Acredito que ter as metas bem definidas com o gestor é muito importante para conseguir medir qualitativamente quando vamos além do esperado. Sim, sim. Isso é uma conversa muito importante. A gente ainda vai falar um pouco sobre meta, sobre feedback, que eu acho que é um tema que gera bastante dúvidas também, de putz, o quanto a gente espera, o quanto a gente propõe, mas ter essa consciência de que a gente sabe exatamente o que era esperado e saber como a gente pode ir além, que valor a gente pode agregar em cima disso que é esperado na gente, é muito importante. O que fazer quando todos à sua volta dizem que você é bom, acima da média, diferente, mas você não sabe se aceitar nessa visão? Autoconhecimento. Você precisa fazer um processo para olhar para sua história, identificar quem você é e ter muita clareza de quem você é. Porque aí você vai começar a se enxergar como as pessoas te enxergam. O processo de branding pessoal faz muito isso, tá? Explicando de maneira muito básica, branding pessoal é a sua imagem pessoal, ou seja, o que as pessoas veem de você e o que você vê de você, a sua identidade pessoal. E aí a gente faz toda uma metodologia para aproximar as duas coisas. Para as pessoas começarem a enxergar a forma como você se vê e para você começar a enxergar a forma como as pessoas te veem. Porque com certeza, se as pessoas te acham acima da média, você agrega um valor que para elas é muito claro, para elas é muito evidente. E você enxergar isso só vai te beneficiar. Às vezes a gente tem uma cultura de, mas aí eu não vou estar sendo humilde, tem uma coisa de autoaceitação, de autoestima, mas isso é muito importante a gente desenvolver, muito, porque aí a gente consegue enxergar mais oportunidades na nossa própria vida, a gente consegue se conectar com essas pessoas nesses lugares que a gente sabe que elas valorizam a gente, e aí as nossas conexões, as nossas relações ficam muito melhores, a gente colabora com as pessoas consciente daquilo que a gente faz bem. Isso é muito importante, tá? A gente pode conversar um pouco mais sobre isso quando a gente falar de branding pessoal. Gente, eu vou passar rapidinho aqui porque eu não quero passar muito do horário, tá? Mas não quero deixar ninguém sem resposta. Então, fazer o trabalho de metas SMART, como você já falou há algum tempo atrás, vai de encontro com esse ponto de sair da inércia. Sim, você utilizar metodologias práticas para saber exatamente o que você tem que fazer. A partir do momento que você fez o trabalho prévio, você entende o porquê que você estava na inércia e você tem aquele ponto exato em que você sabe, ok, a partir do momento que eu entendo isso, eu saio da inércia, eu quero agir, eu quero protagonizar, eu quero ser dono da minha carreira. Aí você traça os objetivos específicos para que você não desista, para que você tenha disciplina, saiba onde quer chegar. Também é muito importante. Gente, eu falo muito importante, né? Tô notando isso, eu vou me policiar. Concordo, isso mesmo, eu sou autônoma e essa gangorra financeira é muito forte, mas já aprendi e estou agindo. Sim, os autônomos, eles têm essa dificuldade da instabilidade mensal, mas eu acho que quando a gente entra no mindset da abundância, vocês também têm uma possibilidade de escalar e de ganhar mais que a gente como CLT não tem com as próprias mãos. A gente faz, a gente constrói, a gente acredita que a gente pode chegar lá e a gente vai chegar lá, mas a gente depende muito mais dos outros do que vocês autônomos que provavelmente dependem das próprias mãos e do tempo que vocês dedicam para o próprio trabalho. Então, tem os dois lados, o ônus e o bônus. Às vezes não vem, mas a possibilidade de vir muito mais é muito mais real, é muito mais possível. Imagem pessoal, divisor de águas para você se enxergar capaz. Sim. Imagem pessoal faz toda a diferença mesmo e é difícil entender isso. Sim. A gente nunca se vê como as pessoas nos veem. Nunca.
É muito complexo esse processo. Mas quando a gente faz a metodologia de branding pessoal que vai estar na jornada do subordinado, a gente entende que a gente faz uma pesquisa. A gente faz uma pesquisa para escutar o que as pessoas acham da gente. E aí as pessoas escrevem, elas usam os adjetivos, elas associam a gente com os arquétipos. Então fica muito claro pra gente qual que é a imagem que a gente transmite, muitas vezes sem querer. E com uma série de pessoas falando, não tem como a gente não acreditar. Porque às vezes é uma pessoa que fala, se a minha mãe fala, se meu pai fala, se a minha melhor amiga fala, você fala, a percepção dessa pessoa, sabe? Tipo, certeza que não é. Mas quando vem 10, 20 pessoas falando a mesma coisa, e é engraçado que geralmente as respostas são muito uniformes. Não tem como você não acreditar. E aí você passa a trabalhar com aquilo, carregando como verdade no seu coração e na sua mente, que você tem aquele potencial, que a sua imagem é aquela, e que você pode se conectar com as pessoas nesse lugar. Bom, gente, passamos aí 5 minutinhos, mas foi muito legal, adorei as participações, muito obrigada. O vídeo vai ficar gravado, então se vocês gostarem, se quiserem compartilhar, assistir de novo, mandar para alguém quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, o façam. Espero que tenha sido útil. Uma boa noite para todo mundo, bom descanso e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!